Você gosta de acreditar que existe uma linha, um limite claro, preciso. De um lado, pessoas normais. Do outro, assassinos. Você diz a si mesmo que jamais a atravessaria. E ainda assim, há momentos, silenciosos e passageiros, em que algo dentro de você parece menos certo. Não porque você queira ferir alguém, mas porque você reconhece o lampejo, o surto repentino de raiva, o pensamento intrusivo, a indiferença fria que surge e desaparece antes mesmo que você consiga nomeá-la. E naquele instante, você não se sente completamente separado. Você se sente perigosamente próximo. Essa é a primeira mentira que contamos a nós mesmos, que a mente de um assassino é algo alienígena, que pertence a uma espécie distante, quebrada, de ser humano. Mas e se a verdade for muito mais desconfortável? E se a diferença não estiver na mente, mas no que essa mente permite a si mesma se tornar? Dostoiévski entendeu isso antes da psicologia tentar mapear, antes da neurociência tentar medir. Ele não observou a escuridão de uma distância segura. Ele viveu dentro dela. Ficou diante de um pelotão de fuzilamento, convencido de que morreria, apenas para ser poupado no último segundo. Foi lançado ao exílio, privado de conforto, dignidade, certeza. Apostou tudo, repetidas vezes, não porque não soubesse o que fazia, mas porque precisava de algo irracional, algo destrutivo, para sentir que estava vivo. Ele não escreveu sobre monstros. Ele escreveu sobre você. E em nenhum lugar isso é exposto de forma tão brutal quanto na descida psicológica que vislumbramos em Crime e Castigo, não como uma história, mas como um espelho. Porque a mente de um assassino não começa com violência. Ela começa com um pensamento silencioso, quase inofensivo. Você está andando na rua. Alguém esbarra em você. Nenhum pedido de desculpas, apenas indiferença. E por um segundo você sente um lampejo agudo de raiva. Ele desaparece rápido, engolido pela razão, pelas regras sociais, pela imagem que você mantém de si mesmo. Mas ele esteve lá, e você percebeu. É aí que começa, não com a ação, com a permissão. No início é abstrato, até filosófico. Você começa a fazer perguntas, não em voz alta, mas internamente, onde ninguém pode julgá-lo. Por que algumas pessoas sofrem enquanto outras prosperam? Por que algumas vidas parecem desnecessárias? Por que a injustiça existe? E por que ela parece tão permanente? Você não quer respostas, não de verdade. Você quer justificativa. Porque, no fundo, há algo mais se formando. Um ressentimento silencioso. Não alto o suficiente para confrontar, não claro o suficiente para definir. Apenas uma sensação vaga de que algo está errado, de que você merece algo que não recebeu. E é aqui que a mente começa a se fragmentar. Porque você não é puramente racional, nunca foi. Dostoiévski sabia disso. Ele rejeitou a ideia de que os seres humanos são criaturas lógicas movidas pelo interesse próprio. Ele viu algo muito mais estranho, muito mais perigoso. Que os seres humanos são capazes de agir contra a própria felicidade, contra a própria sobrevivência, simplesmente para provar que são livres. E essa liberdade é aterradora. Porque se você é livre, verdadeiramente livre, então você é capaz de qualquer coisa, até mesmo daquilo que mais teme. Você começa a perceber contradições em si mesmo. Você diz que quer paz, mas provoca conflito. Você diz que quer amor, mas afasta as pessoas. Você diz que quer estabilidade, mas sabota oportunidades no momento em que elas se tornam reais. Não faz sentido. E ainda assim, parece intencional. Como se uma parte de você estivesse testando os limites. Até onde você pode ir? Quanto você pode destruir? Não porque você queira destruição,
mas porque precisa sentir o peso das próprias escolhas. Você abre uma mensagem de alguém de quem gosta, lê, sente calor, conexão, algo genuíno, e então não responde. Não imediatamente. Você espera. Cria distância onde não havia nenhuma. Por quê? Não há razão lógica, mas há uma razão psicológica. Controle. Porque a proximidade te torna vulnerável. E a vulnerabilidade te torna dependente. E a dependência ameaça seu senso de autonomia. Então você cria espaço. Fere a conexão levemente, apenas o suficiente para sentir que ainda está no controle. Isso não é crueldade. Ainda não. Mas é o mesmo mecanismo. A mesma afirmação silenciosa, interna. Eu escolho isso. Mesmo que me machuque. Mesmo que machuque os outros. Principalmente, se machucar. Porque a dor, de forma estranha, confirma algo. Confirma que você não é passivo. Que não está apenas reagindo. Que pode impor a sua vontade, mesmo quando essa vontade contradiz o seu próprio bem-estar. É aqui que a descida se aprofunda. Porque uma vez que você aceita que pode agir contra si mesmo, começa a perceber que pode agir contra qualquer coisa. A moralidade começa a mudar. Não desaparecer, mas se curvar. Você começa a pensar em exceções, não em regras. A maioria das pessoas não deveria fazer isso, mas talvez algumas possam. Talvez certos indivíduos, mais fortes, mais conscientes, mais merecedores, tenham o direito de ultrapassar os limites convencionais, de fazer o que outros não podem, de decidir o que é justificável. Sou extremo quando dito em voz alta, mas, internamente, parece quase razoável. Porque você já começou a se separar. Não fisicamente, psicologicamente. Você observa os outros e sente distância. As rotinas deles, as preocupações, as limitações, tudo parece pequeno, previsível, restrito. E você se sente diferente. Mais consciente, mais sobrecarregado, mais justificado. Essa é a ilusão. E ela é sedutora, porque não se apresenta como mal. Se apresenta como clareza, como percepção, como verdade. Você está sentado sozinho, tarde da noite. O mundo está em silêncio. E seus pensamentos começam a girar, não de forma caótica, mas com precisão. Você analisa tudo. Pessoas, sistemas, valores. Remove as ilusões. Reduz tudo à função e ao resultado. E então um pensamento surge, não alto, mas com uma calma inquietante. E se algumas vidas realmente tiverem mais valor do que outras? Você não responde imediatamente. Você permanece com ele, examina, e aos poucos, a resistência desaparece. Não porque você esteja convencido, mas porque está curioso. E a curiosidade, na direção errada, se transforma em permissão. É aqui que a culpa começa, antes que qualquer ação aconteça. Porque uma parte de você sabe. Uma parte observa, em silêncio, enquanto a outra racionaliza, justifica, remodela a realidade para se ajustar à narrativa crescente. Você sente tensão, uma divisão. Uma voz diz, isso é errado. A outra diz, defina errado. E de repente, a base se desloca. Porque a moralidade que antes parecia sólida, agora parece negociável, contextual, flexível. Você não está tentando se tornar um assassino. Está tentando entender o que torna algo permissível. E ao fazer isso, começa a perder o limite que antes te protegia. A mente de um assassino não é desprovida de consciência. Ela é saturada por ela. Mas essa consciência se distorce, não desaparece. Ela se torna algo com o qual se debate, em vez de algo a ser obedecido. Você acorda um dia se sentindo distante. Não de forma dramática, apenas levemente, desconectado.
As pessoas falam e você as escuta, mas não as sente. As emoções delas são compreendidas intelectualmente, não emocionalmente. Você entende tristeza, raiva, alegria, mas não se conecta de verdade. E esse distanciamento parece útil, eficiente, porque emoções complicam decisões, e você começa a acreditar que clareza exige distância. É aqui que a empatia começa a se desgastar, não porque você a rejeita, mas porque a relega a segundo plano. Você coloca a razão acima do sentimento, e ao fazer isso, começa a tratar as pessoas não como experiências, mas como variáveis, previsíveis, substituíveis, mensuráveis. Você não percebe a mudança imediatamente, mas os outros talvez percebam. Você responde com mais frieza, interrompe com mais facilidade, descarta mais rápido, não por maldade, mas por certeza. E a certeza é perigosa, porque elimina a dúvida, e a dúvida é a última barreira entre o pensamento e a ação. Você se encontra em uma situação pequena, insignificante à primeira vista. Alguém te prejudica, não de forma grave, apenas o suficiente para acender aquele lampejo familiar de raiva. Mas desta vez, ele permanece. Você não o reprime, você o explora. Imagina respostas, não apenas as socialmente aceitáveis, mas as extremas. Não porque pretende agir, mas porque imaginar é satisfatório. Você visualiza o confronto escalando, visualiza controle, domínio, desfecho final, e por um momento parece certo. Não moralmente, mas internamente, alinhado. Esse é o momento mais perigoso. Não quando a violência acontece, mas quando ela parece justificável. Por quê? Uma vez que algo parece justificável, a mente começa a se alinhar em torno disso. As barreiras enfraquecem, as alternativas desaparecem, e o caminho, antes impensável, se torna concebível. O gênio de Dostoiévski não estava em descrever o ato, estava em revelar o tormento depois. Porque a mente não se silencia depois que a linha é cruzada. Ela fica mais alta, implacável. Você imagina que traria alívio, resolução, mas não traz. Traz fragmentação. Porque a parte de você que justificou o ato não é a única que existe. A outra parte, a que observou, que hesitou, que duvidou, não desaparece. Ela se torna testemunha. E essa testemunha não perdoa com facilidade. Você atravessa o dia e tudo parece alterado. Não externamente, mas internamente. O mundo parece o mesmo, mas você não. Você fez algo irreversível. Não apenas na realidade, mas na identidade. Porque, uma vez que você cruza essa linha, não pode voltar a ser a pessoa que acreditava que isso era impossível. Essa versão de você se foi. E, no lugar dela, há algo incerto. Você esperava poder, mas sente instabilidade. Esperava clareza, mas sente ruído. Um ruído constante, intrusivo, sufocante. Cada pensamento se torna suspeito. Cada ação parece observada, não pelos outros, mas por você mesmo. Você revê tudo, não o ato, mas o raciocínio. Como eu cheguei aqui? E a resposta nunca é simples. Não é um único momento. É uma série de permissões, pequenas, invisíveis, cada uma curvando ligeiramente o limite, até que ele deixe de existir. E essa é a verdade que você não quer encarar. A mente de um assassino não é uma mente diferente. É a sua mente, sem restrições. Sem a resistência silenciosa e constante que mantém seus impulsos mais sombrios contidos. Sem a dúvida que questiona sua certeza. Sem a empatia que interrompe seu raciocínio. Você acha que está seguro porque nunca agiu. Mas a ação não é o começo, é o resultado. O verdadeiro processo acontece muito antes, em silêncio,
no pensamento, nas negociações privadas que você tem consigo mesmo quando ninguém está olhando. Você não precisa cometer violência para reconhecer isso. Só precisa ser honesto. Sobre os momentos em que escolheu controle em vez de conexão. Sobre as vezes em que justificou o dano porque parecia merecido. Sobre as formas sutis como se distancia dos outros para proteger seu senso de superioridade, autonomia ou segurança. Essas não são crimes, mas são sementes. E sementes não anunciam no que vão se tornar. Elas crescem em silêncio, gradualmente, até que, um dia, você não reconhece mais a paisagem. Dostoiévski não temia o mal como algo externo. Ele o temia como algo íntimo, algo que cresce no espaço entre o pensamento e a ação. No espaço onde você se convence de que é diferente, de que está acima, de que entende algo que os outros não entendem. E talvez você entenda, mas entendimento não concede imunidade, concede responsabilidade. Porque quanto mais fundo você enxerga na própria mente, mais percebe o quão instável ela é, quão contraditória, quão capaz de compaixão e de crueldade ao mesmo tempo. E quão fina essa linha realmente é. Então você volta à pergunta. Não de forma abstrata, não filosófica, mas pessoal. O que acontece dentro da mente de um assassino? Ela não explode, não se transforma instantaneamente. Ela deriva, ela negocia, ela justifica, ela se fragmenta. E o mais perturbador, ela parece familiar. Porque em algum momento silencioso que você raramente admite para si mesmo, você já sentiu o início disso. Não como intenção, mas como possibilidade. E a verdadeira pergunta não é se você algum dia agiria. A verdadeira pergunta é muito mais inquietante. Se as condições fossem certas, se as justificativas parecessem fortes o suficiente, se a distância entre você e os outros se tornasse grande o bastante, você ainda reconheceria a linha? Ou descobriria que ela nunca foi tão sólida quanto você acreditava?